O convidado hoje é Isaías Samakuva, líder da UNITA, a segunda maior força política de Angola. Boa tarde, Isaías Samakuva. Muito boa tarde. Em que âmbito se encontra aqui em Paris? Eu cheguei ontem à noite a Paris, depois de uma passagem por Bucareste e por Madrid. Nós estamos a fazer reuniões anuais dos órgãos que constituem a União Democrática Internacional, mas também o IDC, a Internacional Democrática do Centro. Então, estamos agora por Paris, de passagem para a nossa terra, para o nosso país. Qual é o balanço que faz da sua passagem pela Europa? A nossa passagem pela Europa tem sido positiva. Eu devo dizer que as reuniões que realizamos tanto em Bucareste como em Madrid e Salamanca foram reuniões bastante úteis, não só pela análise de vários assuntos ligados não só à família política que estes dois órgãos representam, mas também porque nos permitiram manter contactos com vários colegas dessas organizações provenientes de vários países do mundo, desde a Ásia, as Américas, a Europa e a África. Portanto, consideramos que foi muito útil vir até cá. E vamos agora para o nosso país, para os afares do dia a dia. A caso do calendário, hoje faz 16 anos que Jonas Savimbi morreu em combate. 16 anos depois, o corpo de Jonas Savimbi continua por recuperar. Teve uma conversa com o presidente sobre este assunto. O que é que saiu dessa conversa? Absolutamente. Antes de mais, eu aproveitaria esta oportunidade para render a minha homenagem ao nosso presidente fundador, que tombou em combate há 16 anos. Foi uma personalidade ímpar e cada dia que passa nós constatamos que tudo aquilo que ele dizia sobre o nosso país está a acontecer hoje. Portanto, foram profecias de quem leu bem a situação, de quem conhecia bem a situação, de quem sabia bem o rumo que o país devia seguir. Então, fazemos essa homenagem. O seu corpo, infelizmente, até aqui, continua em paradeiro que podemos dizer desconhecido. Diz que está no cemitério de Luena, outros também com certa autoridade na matéria nos dizem que não. A verdade é que nós temos estado a procurar maneiras de fazer um funeral condigno para o nosso presidente fundador. Já falei com o Sr. Presidente José Eduardo dos Santos, na altura, e prometeu que o governo poderia ajudar a realizar este funeral que nós estamos a querer fazer. O assunto ficou entregue nas mãos do Ministério do Interior, mas não conheceu passos significativos. Queremos agora ver se com o novo presidente, com esta nova era, nós conseguimos de facto realizar este funeral que é devido e que na tradição nossa africana então fecharia o óbito. Portanto, esta é a situação. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Como é que interpreta essa demora? Bom, nós estamos a falar de reconciliação nacional no nosso país. Desde 1994, quando assinamos o Protocolo de Lusaka, o capítulo sobre a reconciliação nacional era dos mais importantes nos acordos de Lusaka. O que nós verificamos é que este processo de reconciliação nacional não tem dado passos concretos, como era de desejar. Então, tudo o que se passa hoje é exatamente por causa de um processo de reconciliação nacional deficiente. Há ainda, direi, várias resistências,
no sentido que nós gostaríamos de reconciliar profundamente o país, mas na minha leitura o país continua, os angolanos continuam ainda desencontrados, continuam ainda divididos com questões que, ao não se resolverem, certamente o país não conseguirá ter o contributo de todos os seus filhos. Então é uma questão bastante importante para nós e faz parte do nosso programa para os próximos tempos. Nós queremos trabalhar para que os angolanos se reconciliem, os angolanos sejam unidos. A unidade dos angolanos não seja apenas uma necessidade teórica, é preciso que na prática, no dia a dia, os angolanos se sintam de facto filhos de uma mesma pátria. Então, creio que se houver vontade política de proceder, de implementar este processo de reconciliação nacional, todos esses aspectos de corpos que ninguém sabe onde estão, outros, se sabem, não se podem mexer, creio que, dizia eu, se conseguirmos andar com passos concretos neste processo de reconciliação nacional, tudo isso será ultrapassado. Entretanto, também hoje é discutido no Parlamento a questão dos dinheiros ilícitos. Há 2 textos em análise. Teme-se que haja uma espécie de amnistia para quem tenha adquirido e feito sair ilicitamente dinheiro de Angola. Qual é a proposta da UNITA neste sentido? A amnistia já foi decretada. Portanto, antes das eleições, eu diria no início do ano passado ou no fim do ano de 2016, foi proclamada uma amnistia. A Assembleia Nacional votou uma amnistia em relação a isso. Agora, o problema que existe aqui é que o país ficou depauperado, o país ficou sem fundos, que entretanto se sabem que estão algures no estrangeiro. Então nós pensamos que é importante que aqueles que tiraram, aqueles que levaram para fora do país de uma forma ilícita esses dinheiros, correspondendo à vontade dos angolanos na proclamação da amnistia, deviam de facto devolver este dinheiro, regressar ou fazer com que os fundos regressem ao país para poderem ajudar no processo da recuperação económica e no processo de desenvolvimento do país. Haverá, entretanto, algumas questões práticas, alguns detalhes práticos que nós achamos que é importante acertar devidamente. Portanto, de um lado, a Assembleia já proclamou a amnistia, isso data, como eu disse, ou novembro de 2016 ou o início de 2017, mas há que ter agora uma atitude positiva da parte daqueles que se encontram enquadrados neste processo da amnistia. Mas se eles não devolverem o dinheiro de forma voluntária, como recuperar essas riquezas? Bom, nós pensamos que aqueles que pelo menos são conhecidos, aqueles de quem temos conhecimento quase concreto, que têm dinheiro fora, mas que esse dinheiro foi levado para fora de uma forma ilícita e que não se pronunciam, certamente já estarão a negar, não é verdade, a abrangência da amnistia para os seus casos, e medidas necessárias serão certamente sugeridas à Procuradoria-Geral da República e ao sistema judicial do país. Paralelamente, o país está espartilhado por uma dívida interna e externa colossal que vai ter que reembolsar nos próximos anos. Como solucionar este problema?
Bom, este é um problema de facto muito sério e eu devo dizer que é um dos problemas que nos levou até a votar contra o orçamento. Porque nas análises que nós fizemos, verificamos que a grande parte dos desvios do erário público constituem esta dívida. Portanto, a dívida, ninguém sabe para o que é que serviu. Ora, nós achamos que antes de mais devíamos saber exatamente qual é o montante da dívida, anda-se lá em termos percentuais nos níveis de 52 e a dívida total vai lá em volta de 70 e tais por cento, mas quem é que o país está, a quem é que o país está a dever? E o que é que foi feito para que o país tivesse essa dívida? Portanto, este é o primeiro problema que nós colocamos. Agora, como é que se vai fazer? Há várias medidas. Nós temos de ser suficientemente honestos para não passarmos a ser caloteiros. Precisamos, de facto, de encontrar formas. A produção nacional que o país tem terá de servir, naturalmente, para ir pagando essa dívida, de um lado, mas do outro lado, há várias formas que a Angola tem para conseguir juntar receitas suficientes para que nos próximos anos possa pagar a dívida. Mas, acima de tudo, está a transparência. É preciso que haja clareza naquilo que se faz, é preciso que haja uma transparência na forma como se gera aquilo que são as receitas, são os fundos, são os meios do país. Porque eu estou em crer que se houver esta combinação, de um lado uma gestão transparente, do outro lado políticas económicas claras para que se aumente a produção nacional, haverá formas de liquidar esta dívida. Teremos, certamente, durante algum tempo, de apertar o cinto. Relativamente à questão dos direitos humanos e das expropriações ilícitas de terrenos em Angola, a Amnistia Internacional, no seu relatório anual, apontou precisamente esses dois aspectos. O novo presidente tem lançado um debate sobre a questão dos contenciosos de terrenos em Angola. Acha que isso vai no bom caminho? Ainda não vimos nada de concreto que nos possa sugerir que estamos no bom caminho. Nós e as organizações, não governamentais, sobretudo as de direitos humanos e os seus ativistas, temos trabalhado sempre e permanentemente no sentido de pressionar o governo para melhorar o seu desempenho no que diz respeito aos direitos humanos. Há ainda muita gente que é encarcerada sem ser julgada, aliás, sem ser acusada de uma forma formal. De um lado, do outro lado, há pessoas que continuam a ser perseguidas, há pessoas que acabam por morrer mesmo sem que se saiba as razões, ainda que se soubesse as razões, não há. A nossa Constituição não permite matar-se ninguém por causa do que quer que seja. Portanto, nós pensamos que há ainda um esforço muito grande a fazer-se para melhorar o nosso desempenho no que diz respeito, eu digo nós os angolanos, no que diz respeito aos direitos humanos. E esperamos que, com os discursos indicadores de uma postura mais positiva do novo presidente, todos esses discursos venham a traduzir-se em alguma coisa concreta que possa nos permitir, daqui a mais uns meses, daqui a mais algum tempo, dizer que há melhorias. Mas, por enquanto, eu penso que ainda é cedo para dizê-lo.
Relativamente ao dossiê das autárquicas, o Presidente disse que haverá autárquicas até 2022. Qual é a opinião da UNITA sobre essa matéria? Bom, nós pensamos que o Sr. Presidente não devia ficar em generalidades. Pensamos que, ao invés de dizer que haverá autárquicas até 2022, devia vir com uma data clara sobre a realização das autárquicas. Isto é necessário. Eu devo lembrar aqui que em 2011 o Conselho da República reuniu e havia decidido a realização das eleições autárquicas para 2014. 4 anos depois, nós precisamos de datas e estamos a insistir nesse sentido. No que nos diz respeito, achamos que 2018 seria o ano para, enfim, terminar com a legislação. Há ainda algumas leis, alguns aspectos que precisam de ser transformados em leis concretas sobre como se deve implementar este processo das autarquias. 2019 seria o ano para alinhavar tudo e se calhar para as campanhas, e 2020 nós pensamos que as eleições autárquicas podem ser realizadas. Portanto, são 2 anos ainda. Há quem diga que pode fazê-lo mais cedo. Na nossa maneira de ver, achamos que para o trabalho que existe precisamos desses 2 anos, mas 2020 seria seguramente o ano para a realização das autarquias. A minha última pergunta tem a ver com a sua sucessão. Disse que vai ficar na chefia do seu partido até 2019, portanto, até ao próximo congresso. Como é que encara o que virá a seguir? Tem-se falado muito em alguns nomes já para suceder à sua liderança, nomeadamente Rafael Savimbi, que é um dos nomes que circula, mas não é o único. O que é que tem a dizer sobre isso? Bom, deve saber que nós adotamos já desde 2002 um sistema de candidaturas livres. Portanto, todos aqueles que reúnam condições previstas pelos estatutos para se candidatarem à presidência da UNITA podem fazê-lo. A partir daí, os candidatos são livres. Haverá certamente muitos interessados. De candidatos nós não temos falta. Por conseguinte, aquele que os militantes do partido que forem delegados ao Congresso vierem a escolher, este será o próximo presidente do partido. Portanto, para nós a preocupação é fortalecer o partido como tal, não é? E os candidatos vão surgir. De momento, ninguém assumiu este desejo de fazê-lo. Há movimentações que alguns membros do partido fazem e que podem indicar a pretensão ou o desejo de se candidatar, mas não há nada ainda formal que nós saibamos. Eu posso lhe dizer que há mais de 5 pessoas que podem ser candidatos e podem passar para a presidência do partido. Não receia que haja uma espécie de luta entre os mais velhos e os mais novos dentro do partido, ou que eventualmente até o partido possa ser acusado a prazo de nepotismo, como tem acontecido, por exemplo, com o MPLA? Não, eu devo dizer que nós, neste momento, gozamos de uma estabilidade perfeita no partido, e de um lado. Do outro lado, as lutas geracionais são normais em todos os setores da sociedade e nas organizações, mas aqui eu penso que há uma simbiose perfeita, não há problemas.
e não vemos esta possibilidade. Haverá certamente, quando as candidaturas começarem a surgir, haverá naturalmente, não digo conflitos, mas haverá uma corrida, haverá ideias várias, programas vários que os candidatos poderão apresentar, mas isso não é conflito, não destabiliza a situação do partido. Um dossiê também que tem sido discutido em Angola é a questão do repatriamento dos congoleses que se encontram em território angolano. Este processo deve começar agora em março. No entanto, cerca de 30 mil congoleses já deram a entender que não pretendem regressar ao seu país por causa da situação lá a vigorar. Portanto, como é que vê esta situação? Está preocupado? É sempre uma situação complicada. Sabe, nós mesmo, angolanos, tivemos grandes porções da nossa sociedade que viveram como refugiados em vários países, não só em países fronteiriços de Angola, mas também na Europa e, enfim, um pouco por toda a parte. Então, na nossa maneira de ver, esses dossiês devem ser tratados sempre com muita prudência, com um grande senso de humanidade, não é? Porque se as pessoas fogem do seu país, muitas vezes fogem por causa de situações de instabilidade e de insegurança que aí se vivem. Então, se não há segurança, não há estabilidade, e no caso da RDC, por exemplo, sabemos que a situação continua, de certo modo, agitada, repatriar aquele que fugiu por causa desta insegurança merece, penso, muita ponderação. Então, nós temos de nos recordar que nós próprios passamos por ali. Muitos dos nossos compatriotas ainda continuam refugiados fora do país. E creio que o problema ainda maior ao país não são os refugiados. Os problemas que são maiores no país e que são mais prioritários são outros. Então, aqueles que estiverem de acordo em regressar aos seus países, eu penso que devem regressar. Aqueles que acham que não têm segurança ainda, desde que não sejam pessoas que se comportem mal, sejam cidadãos pacíficos, trabalhadores, eu penso que o nosso país não perde nada com a sua presença aí. Há cerca de 6 meses que o presidente João Lourenço está no poder em Angola. Qual é a sua avaliação da atuação do presidente angolano? Nós tínhamos declarado que iríamos dar um benefício de dúvida naquilo que nos parecia ser a atuação, as intenções, os discursos do presidente João Lourenço. Acontece que os primeiros 100 dias passaram sem que nós registássemos algo de concreto no sentido da materialização das suas promessas. Bom, estamos agora perto dos 6 meses e a tendência que nós estamos a ver é que as coisas estão como antes e algumas, em certos setores, a deteriorar-se. Ou seja... A situação económica, por exemplo, a situação económica continua muito difícil no país, continua mesmo em certos setores a degradar-se, as empresas continuam a falir, o emprego continua a faltar, portanto o desemprego continua a aumentar. No que toca ao setor social, nós vemos que os hospitais continuam ainda sem medicamentos. No nosso programa consideramos este um setor que merece alguma emergência nacional, portanto são setores de atuação urgente, que precisam de uma atuação urgente, mas continuam como estavam.
Portanto, se calhar, o que nós temos de fazer é estender um bocado o tempo que nós pensávamos ser suficiente para se ver que o rumo do país está a mudar. Portanto, vamos dar mais algum tempo. Se calhar não é de um dia para o outro que se consegue mudar as coisas, mas a tendência indica que a situação está a degradar-se. Portanto, se é assim, se nós continuarmos assim, então vamos chegar a compreender, vamos chegar à conclusão de que tudo mais não passa de palavras, de promessas, porque na prática, de facto, ainda há muito a desejar. Isaías Samacuva, obrigada. Muito obrigado também.